Então, boa noite, meninas. Vamos iniciando, então, a aulinha para a gente não atrasar muito com as que estão presentes. Então, a nossa aulinha de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os procedimentos de curativo. Acredito que boa parte de vocês já tenha visto, ouvido ou até mesmo já realizado algum tipo de curativo, né? Então, a nossa aulinha de hoje, ela vai ser referente aos processos de curativo, então. Os curativos, eles são um procedimento, então, que a gente realiza como um meio profilático. É uma forma de tratamento, porque a gente não faz curativo para prevenir ferimentos, certo? A gente faz curativos após algum ferimento. E os ferimentos, eles podem ocorrer de forma mecânica, de forma natural ou de forma intencional. E eles podem também atingir a nossa camada de pele superficial, mediana ou profunda. Justamente por isso que existem vários tipos de curativo. E justamente por isso que eles devem ser executados e ser realizados de acordo com a sua procedência. Muitos pacientes questionam, às vezes, quando procuram os estabelecimentos de saúde, por que motivo não colocou, não fechou o curativo, não enfaixou, não colocou gaze. Quando os profissionais não realizam esses tipos de curativo, existe uma justificativa. E isso se dá porque a gente tem vários tipos de ferimentos abertos e fechados. Vamos iniciar, então, pelos nossos ferimentos abertos, então. Temos incisões, escoriações, cortes, perfurações. Vamos passar tópico a tópico. Uma incisão é algo que ele é produzido. Por exemplo, uma cirurgia, que você foi a um determinado estabelecimento e foi realizado um procedimento cirúrgico, foi realizado um corte com a incisão de um bisturi. Uma escoriação é um ralado, um pequeno queimado da nossa pele. Às vezes você cai, rala, quando atinge somente a camada superficial. Perfurante é quando você tem um ferimento que foi ocasionado por algum objeto que perfurou a sua pele, certo? E uma contusão é quando a lesão é causada por um objeto que ele foi capaz de romper a integridade da nossa pele, então. Os ferimentos, eles são subdivididos entre abertos e fechados. Ferimentos fechados são todos os ferimentos que eles têm a junção das bordas da pele. Por exemplo, você cortou, você caiu, você fez uma cirurgia, as peles elas foram aproximadas, as bordas foram unidas, foram juntadas por um fio de sutura. E aberto é quando o ferimento ele fica aberto, que há a impossibilidade da aproximação das bordas, que ele faz a cicatrização por incisão. As bordas, elas vão então, elas vão se unindo de forma natural. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Estão conseguindo me ouvir? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Aqui na minha tela, agora voltou. Não conseguia ver vocês, agora voltou para mim ver vocês. Por isso que eu pedi se vocês estavam conseguindo me ouvir, então. Os curativos, então, como eu falei, eles são um procedimento que a gente realiza como forma de tratamento, que vão também estar realizando um meio de proteção, realizando o restabelecimento da nossa integridade física da nossa pele, então. Todas as vezes que a gente tem um ferimento, seja ele aberto, fechado, superficial ou profundo, a gente tem, de certa maneira, de certa forma, a ruptura da nossa pele, certo? Seja ela a ruptura mediana, a ruptura um pouco mais
aprofundado. E a gente tem que realizar uma técnica de manutenção, avaliação, para dar seguimento ao processo de cicatrização das nossas integridades mucosas da nossa pele, então. Por isso que o curativo, ele é um procedimento que ele é adaptado no processo de restabelecimento da nossa pele, então. Porém, o curativo ele deve ser adotado da melhor maneira procedente e da maneira mais adequada, porque senão, ao invés de ele estar realizando a sua finalidade, que é proteger, a sua finalidade, que é diminuir risco de infecção, a sua finalidade também, que é de evitar processos infecciosos e inflamatórios, ele pode estar sendo executado de maneira inadequada e incorreta, e ele não vai atuar na sua própria finalidade, que é a proteção da pele, então. Os nossos curativos, eles podem ser definidos entre limpos e contaminados. Curativo limpo é todo aquele curativo que ele é procedente de uma incisão. Então, geralmente vão ser aqueles curativos que vão ter pontos cirúrgicos, ou eles serão provenientes de uma cirurgia, ou eles serão provenientes de um processo de recuperação. Às vezes você caiu, se machucou, teve que fazer uma aproximação das bordas, uma sutura. Todo esse curativo, ele é considerado limpo, por quê? Porque ele não tem na sua persuasão, ele não tem sinais e indícios de infecção, inflamação, ele não possui processos inflamatórios, geradores, por exemplo, de secreção purulenta, pus. Então, todas as vezes que vocês tiverem esse tipo de ferimento, esse ferimento é considerado um ferimento limpo. Agora, um ferimento contaminado é todo aquele ferimento que, além de ter secreção sanguinolenta, sangue, ele tem secreção purulenta, pus, ele é aberto, é aquele curativo que só de você olhar o ferimento do paciente, você percebe que ele está ruborizado, ele está quente, ele está apresentando um eritema, ele está vermelho e que você já automaticamente consegue observar que esse curativo ele é proveniente de um curativo contaminado. Quais são as diferenças dos curativos limpos e curativos contaminados? O curativo limpo, o próprio nome diz, ele não acarreta índice de contaminação e inflamação. Então, o risco dele complicar, o risco dele trazer uma possível complicação, ele é praticamente nulo, a não ser que o paciente ou o profissional de saúde colaborem para a inflamação e a infecção desse curativo. Vamos citar um exemplo. Uma mulher, quando ela faz uma cesariana, então, o índice de contaminar essa ferida cirúrgica, essa incisão, ele é automaticamente nulo, a não ser que a paciente deixe de higienizar, lavar a área, a não ser que a paciente tenha contato com sujidade, poeira, terra, areia, a não ser que a paciente não adote cuidados que são considerados higiênicos, certo? Então, o índice, ele se torna bem nulo de contaminar. Portanto, esse curativo, a gente vai executar ele de uma maneira um pouco diferenciada. Curativo limpo é considerado curativo aberto, certo? Então, é curativo que você não precisa fechar com gaze, micropore, esparadrapo. Curativo limpo é o curativo que você vai fazer o processo de limpeza e você não vai fazer uma cobertura, não vai fazer essa camada protetora de gases, certo? Porque não tem a necessidade. Então, esses tipos de curativos limpos, proporcionados por incisões cirúrgicas, eles são curativos que eles devem ser limpos, passam por um processo de limpeza e eles permanecem sem essa cobertura de gaze. Então,
Você vai lavar a área com um alquinho, com um sorinho fisiológico, uma gazezinha, vai secar, pode até estar adotando a utilização de um PVPI, mas não vai fazer uma cobertura com gaze. Você vai deixar o curativo limpo, sem cobertura, certo? É a melhor maneira e o melhor processo para ele fazer a proliferação da cicatrização. De 7 a 10 dias, a gente já consegue retirar os pontos desse ferimento, então. Então, curativo aberto é isso. Vocês vão fazer a limpeza, a higienização, vão poder até estar adotando um antisséptico, como, por exemplo, o PVPI, mas não vão fazer a cobertura da gaze. Vocês vão realizar o curativo aberto sempre de dentro para fora. Então, se você tem, por exemplo, vou fazer aqui na minha mão aqui, ó. Aqui eu tenho uma incisão cirúrgica, ó. Eu vou iniciar a limpeza de dentro e daí eu venho para as bordas, certo? Eu sempre vou iniciar da camada onde é considerada o maior risco para o menor. Então, eu vou considerar de dentro para fora. Por quê? As laterais desse ferimento, elas não possuem índice infeccioso. Então, se eu limpar as laterais e limpar por último a parte central onde é a incisão, eu corro o risco de levar de fora para dentro. Então, eu vou iniciar da parte central para as bordas. Porque se nessa parte central, onde eu tenho o corte, tiver alguma sujidade, tiver algo que possa proliferar, que possa acarretar em uma possível infecção ou inflamação, eu vou levar para bordas onde não possuem ferimento, onde o risco de uma contaminação é nulo. Diferente do curativo fechado. Curativo fechado é aquele ferimento bem exposto, é aquele ferimento que sai sangue, é aquele ferimento que drena a secreção, é aquele ferimento que tem cheiro, que tem odor, é aquele ferimento que ele tem as bordas distanciadas, que não foi possível fazer uma sutura, porque não foi possível fazer a aproximação dessas bordas. Esse curativo, esse ferimento, é um ferimento considerado curativo fechado, que eu vou ter que proteger essa área, vou ter que proteger essa região, justamente para evitar possíveis índices e possíveis processos infecciosos ou inflamatórios. Esse curativo aberto, a gente vai fazer o oposto do curativo fechado, certo? Lembrem, o curativo fechado, a gente iniciou da região centralizada, aonde tinha os pontinhos cirúrgicos, foi o primeiro local que eu passei a minha gazezinha para fazer o processo de limpeza e asepsia. O curativo aberto, o curativo fechado, eu digo, a gente vai iniciar ele das bordas laterais. Então, eu vou iniciar de todo o arredor. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para o papel. Vou fazer um desenho aqui. Então, aqui, ó. Se eu tenho o meu curativo aberto aqui, não vai dar para ver, vou ter que desenhar na minha mão. Se eu tenho um curativo aqui, ó, eu caí, eu machuquei, a minha mão ela teve um ferimento exposto, eu vou ter que fazer um curativo fechado nessa minha mão, porque eu não vou poder deixar a minha mão exposta à sujidade, a bactérias, eu não vou poder deixar a minha mão sem uma cobertura de gases, sem uma proteção. Por quê? Porque esse tipo de ferimento, ele tem possibilidade, sim, de se tornar cada vez mais agravante. Ele pode complicar pela falta de curativo, a falta de tratamento de eu estar realizando com ele. Então, esse meu curativo aberto, esse meu ferimento aberto, eu inicio a limpeza das bordas, a área onde tem menos risco de infecção, e eu vou para a área onde tem mais acúmulo de infecção, onde tem mais índice de sangue,
secreção purulenta, pus. Então, eu inicio de fora para dentro. Por quê? Se eu iniciar o meu curativo aqui no meio, onde de repente tem pus, tem tecido necrosado, tecido morto, onde tem acúmulo de sangue, eu corro automaticamente o risco de estar trazendo todas essas substâncias que aqui estão para as bordas. As bordas, elas têm uma quantidade menor dessas sujidades. Então, eu vou iniciar de fora para dentro. Curativo fechado, o próprio nome já diz, eu vou ter que fechar ele. Eu vou ter que recobrir ele com uma camada de gaze, porque ele pode drenar sangue, ele pode drenar secreção purulenta, pode sentar algum bichinho, pode cair alguma sujidadezinha e complicar, então. Então, eu vou fazer a lavagem, a limpeza, se tiver uma pomadinha, uma substância antisséptica, um PVPI, eu vou passar e eu vou cobrir todo o meu ferimento com gaze, eu vou fechar com micropor e esparadrapo e, se necessário for, decorrido da quantidade que ele está drenando de substância, eu posso colocar uma faixinha para o paciente se sentir mais confortável, certo? Vamos só retomar para a gente seguir adiante, então. Curativo aberto, vocês não vão fazer cobertura com gaze, vocês vão fazer a limpeza e vão deixar ele aberto. Curativo, e vocês vão fazer a limpeza de dentro para fora. Curativo fechado, vocês vão fechar ele, vocês não podem deixar ele aberto. E vocês vão fazer a limpeza dele de fora para dentro. Temos também outro exemplo de curativo, que é o curativo compressivo. Curativo compressivo, geralmente ele é realizado em ferimentos que foram ocasionados por perfurações, que atingiu uma grande camada da nossa pele, tem um índice de perfuração grande, e por conta disso ele vai sangrar mais facilmente. O curativo, o ferimento, quando ele é ocasionado por perfuração, significa que ele ultrapassou todas as 3 camadas da nossa pele. Então, nós temos 3 camadas da nossa pele: a superficial, a mediana e a profunda. Então, que pode ser a derme, a epiderme, a derme e a hipoderme. Na nossa camada superficial, que é considerada de epiderme, é a nossa pele. Então, é a pele que recobre o nosso organismo. Na camada mediana, que é a derme, é a camada onde vão encontrar-se os nossos vasos sanguíneos, as nossas artérias. Na camada profunda, que é a hipoderme, a gente vai encontrar, então, as nossas terminações nervosas, certo? Quando eu tenho um ferimento profundo, eu ultrapasso as 3 camadas. Isso significa que pode ocorrer o rompimento de vasos sanguíneos. Por isso que o sangramento ele é maior. E que se eu deixar ele com um curativo aberto, vai sangrar muito. Se eu deixar ele com um curativo fechado, ele vai ensopar a gaze. Por isso que eu tenho que realizar um curativo compreensivo, que vai comprimir, que vai estancar, então, esse ferimento profundo. Para isso, a gente usa apósito. O que é o apósito? O apósito, ele é uma camada de gaze que ele é recoberto, na verdade, ele é algodão recoberto por gaze, tá? Ele fica bem fofinho, fica bem grossinho. Isso faz com que ele impeça o sangramento, com que impeça a quantidade do sangramento, certo? Então, esses apósitos, eles são confeccionados pelos profissionais de saúde que visam a otimização do serviço e que não tenha a troca, a alternância do curativo frequente, certo?
para a gente não mexer nesse ferimento profundo, porque o apósito, como ele possui uma camada recoberta de estrutura, ele consegue absorver o sangue ou a secreção que está drenando sem umedecer ou sem ter que fazer a troca do curativo constantemente. Importante a gente falar sobre troca de curativo. O curativo ele não tem que ser trocado assim a cada instante ou eu acho que a cada 15 minutos, a cada meia hora eu vou trocar o curativo, ou se você dá uma olhadinha lá, você vê que de repente o teu curativo está acumulando um pouquinho de sangue, você corre e vai trocar. Não. Os horários de troca de curativo, eles são decorridos da necessidade e do tipo de ferimento pelo qual você foi exposto. Então, às vezes o paciente tem um ferimento lá, um ferimento aberto, que tem que fazer um curativo fechado e que o médico pede para trocar 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Então, é 3 vezes por dia. Se você ficar abrindo, se você ficar mexendo mais do que 3 vezes por dia nesse ferimento, nesse curativo, além de ter a pré-disponibilidade de você estar facilitando um processo infeccioso, certo? Você está colocando o ferimento em exposição, porque você está abrindo ele várias vezes, você está expondo ele a índices infecciosos. Então, a gente tem que ter cuidado quanto à troca do curativo. Outro fator, utilização de EPI. Muitas vezes o profissional vai realizar um curativo fechado, que as bordas estão aproximadas pelo fio de sutura, não tem sangramento, não tem proliferação purulenta, não tem pus, e o profissional, não vou colocar luva, porque não tem índice de contaminação. Não pode. O curativo, ele é de obrigatoriedade, ele tem que ser obrigatório a utilização de EPI, luva. Isso para gerar a proteção do profissional e para gerar a proteção do paciente, certo? Todas as vezes que a gente utiliza a luva ela é uma barreira de proteção. Eu estou me protegendo enquanto profissional e eu estou também protegendo o meu paciente, certo? Impedindo que, de repente, esse ferimento dele, em vez de progredir para uma melhora ou para uma cura, ele está regredindo. E, de repente, esse meu paciente que tinha um curativo que era limpo, um curativo que era aberto, ele possa vir se tornar um curativo fechado e contaminado. Então, para a gente evitar que esses índices, para a gente evitar que esses tipos de complicações aconteçam durante a realização de curativos, a gente tem sim, por obrigatoriedade, ter que usar, então, a luva, o EPI. Também é importante vocês saberem que os materiais utilizados pelos curativos, eles devem ser materiais descartáveis, que você não faz a reutilização, principalmente gases, principalmente apósitos, principalmente faixas. Você utilizou uma vez, você despreza, certo? Os materiais cirúrgicos que são feitos, os processos para você estar realizando os kits de pinça, eles devem passar por um processo de esterilização. Você não deve utilizar as pinças em vários pacientes ou ou várias vezes ao dia, sem vocês terem passado esses materiais pelo processo de esterilização, certo? Então, o material ele tem que ser estéril e o kit de pinças que você utilizar tem que passar pelo processo de esterilização para você estar reutilizando ele, senão não tem possibilidade. E o restante do material é material descartável. A lavagem. Eu sei que, de repente, algumas de vocês devem estar se questionando e muitas vezes até quando vocês vão até as unidades de saúde, às vezes são até orientadas. Com o que eu vou lavar a ferida? Eu vou lavar com água corrente? Eu vou lavar com soro fisiológico? Eu vou lavar com água quente, água fria? Eu vou lavar com álcool? Com o que eu lavo
os ferimentos? Alguém de vocês que está me ouvindo saberia me dizer qual que é o produto ideal para a gente estar fazendo a lavagem dos ferimentos? Alguém saberia dizer? Valdirene, ativa teu microfone. Senão não escuto o que você fala. Ativou, Valde? Não consegue. Então, vamos lá. A Jéssica também pode liberar o microfone. Jéssica, senão eu não consigo escutar você se você conversar comigo. Isso. Então, como que a gente vai lavar, então, esse curativo? Se vocês veem as unidades de saúde, se vocês veem aos centros de saúde, a lavagem sempre vai ser realizada com soro fisiológico, certo? Todas as vezes que vocês procurarem unidades de saúde para a realização de curativo, os curativos serão realizados com soro fisiológico. Porém, se o curativo for realizado na casa de vocês, por vocês têm gás, vocês têm o micropore, vocês têm a faixa, mas vocês não têm o soro fisiológico, vocês podem utilizar a água corrente, sim ou não? Sim. Pode, exatamente, a Márcia respondeu. Pode sim, não tem problema nenhum de vocês adotarem a água corrente como a fonte que vai realizar a limpeza do ferimento de vocês. Muito pelo contrário, a gente até orienta como profissional de saúde, quando o paciente tem um ferimento principalmente contaminado, para que ele leve esse ferimento para baixo do chuveiro e que deixe a água correr nesse ferimento, que ele pode fazer movimentos levianos para fazer a retiragem daquele sangue acumulado ou daquela secreção purulenta. A gente orienta. Agora, nas instituições de saúde, a gente não utiliza água porque a gente tem protocolo estabelecido para a realização de curativo com soro fisiológico. Ah, mas às vezes você se acidentou, chegou lá no hospital, na unidade de saúde, apresentando um curativo, apresentando um ferimento bem grande, tem de repente pedaços, tem sujidade, tem terra, assim, veio. Aí sim, aí a gente leva o teu membro para debaixo da torneira, lava ele com a água. Mas antes de a gente fazer o curativo, fechar ele, a gente na unidade de saúde vai passar o soro fisiológico, sim. Mas não tem problema algum de vocês estarem realizando o curativo na casa de vocês com água corrente. Muito pelo contrário, é bem orientado. Outra coisa, ai, mas eu fui liberado para fazer o curativo na minha casa, fui lá no posto, a enfermeira falou que não precisa eu ir lá fazer, eu vou fazer o curativo na minha casa, eu posso estar utilizando sabão de álcool, sabão de coco para fazer a limpeza e a lavagem desse curativo? Sim ou não? Sim. Sim. Posso. Posso estar utilizando sim. Não tem problema algum vocês utilizarem um sabão de álcool, um sabão de coco lá na casa de vocês para fazer a limpeza do curativo. Não tem problema. Como eu falei, na casa de vocês, na unidade de saúde, a gente utiliza o soro fisiológico e a gente utiliza também a água oxigenada para fazer a remoção de sangue, porque são antissépticos que são adotados e protocolados pelas unidades. E até porque uma unidade hospitalar, uma unidade de saúde nem pode ter um sabão lá à disposição para ser utilizado nesses procedimentos. Mas na casa de vocês não tem problema nenhum. Então, na unidade de saúde, quais são os materiais que vocês vão utilizar, então, para fazer esse procedimento? Luva, que é o EPI que vai proporcionar para vocês a barreira de proteção, tanto para vocês, profissional, quanto para o paciente, impedindo que o índice de infecção se replique no ferimento. Vocês vão precisar de um kit de pinça para estar fazendo o processo de limpeza e higienização
ferimento não é orientado fazer com as mãos, certo? Então, mesmo que você esteja utilizando luva, nas unidades de saúde a gente adota, então, a utilização desse kit de pinça. Vai ser utilizado soro fisiológico para lavagem e para limpeza, gaze, micropore ou esparadrapo, e dependendo da condicionabilidade do curativo, do ferimento, vocês podem estar adotando sim uma faixa para dar maior estabilidade para esse paciente. Às vezes esse paciente faz curativo uma vez por dia só. Então, para que ele não chegue no dia seguinte, na manhã seguinte, lá na unidade que vocês trabalhem, com aquele curativo todo aberto, com o esparadrapo caindo, vocês podem adotarem uma gazezinha para proteção dele. Principalmente se vocês verem que as condições dele são baixas, assim, que é um paciente que vocês sabem que tem um índice de precariedade e de cuidado baixo, que ele não vai cuidar, que se você deixar a mão dele lá só com uma gaze e um esparadrapo, de repente amanhã ele pode vir sem o curativo ou vir com o curativo semi-aberto e já com um processo de sujidade acumulado. Então, vocês podem adotar, sim, a utilização da faixa, porque a faixa vai ser também uma barreira de proteção para esse paciente. Então, são esses os materiais que vocês vão utilizar. Quando vocês fizerem curativo na casa de vocês, ou os profissionais forem na casa de vocês fazerem curativo, o material que vocês utilizarem não pode ser desprezado no lixo da casa de vocês. Em hipótese alguma, é lixo contaminado. Se alguma pessoa tiver contato com esse lixo e por via das dúvidas vocês tiverem alguma doença, esse paciente está em risco. Então, não pode, certo? O lixo vocês vão colocar numa sacolinha plástica comum, vão amarrar, vão armazenar, e se vocês não levarem até a unidade de saúde, o dia que os profissionais vêm na tua casa fazer curativo, você vai entregar para eles levar. Mas jamais vocês vão colocar o lixo que vocês utilizaram no curativo de vocês no lixo comum na residência de vocês. É lixo contaminado, independentemente se o curativo seja limpo ou se o curativo seja contaminado, certo? Ele é resíduo contaminado, é resto de gás, resto de algodão, resto de apósito, é luva que você utilizou e você não pode desprezar no lixo comum, então. Você vai armazenar ele e no primeiro momento, na primeira oportunidade que vocês tiverem, vocês vão estar levando até a unidade de saúde para ter o destino correto e adequado desse lixo, certo? Eu não sei se alguém quer fazer alguma perguntinha, quer fazer alguma colocação, tem alguma dúvida? Profe, é verdade que, tipo, depois de você já ter limpado e botado água oxigenada, depois não pode mais ocupar água oxigenada porque pode matar os tecidos do corte? A água oxigenada, Jéssica, a gente não utiliza mais para curativo, tá? A gente utiliza ela apenas para remoção do sangue da pele e de superfícies. Para a limpeza do curativo, a gente utiliza o soro fisiológico ou a água corrente. A água oxigenada ela não é mais utilizada na incisão para fazer a limpeza. Ela é utilizada apenas para fazer a remoção de sangue das bordas e, de repente, se caiu o sangue na bancada em alguma superfície. Mas no curativo em si não é utilizado. Ah, entendi. Certo? Utiliza-se, então, o soro fisiológico ou a água corrente. Tá. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, meninas, assim, só para vocês saberem, esse nosso programinha que a gente está fazendo as aulas, que é o programinha Zoom, ele permite que a gente dê só 40 minutos de aula, tá? Então, a nossa aula hoje, ela começou às 18h09. Então, às 18h49, se eu não encerrar a aula com vocês, ela automaticamente encerra, tá? Então, como já são 18h42, para a gente não acabar perdendo a conexão sem finalizar a aula,
Então, eu já vou ir finalizando com vocês, certo? Então, para todas vocês que participaram, eu já vou dar presença. É importante ressaltar que as aulas online vão gerar presença, então eu já vou lançar as presenças para vocês. Dizer também que quando a gente retomar as aulas presenciais, todas essas aulas que a gente está vendo, que a gente já viu, pressão arterial, HGT, curativo, a gente vai ver novamente e a gente vai fazer as práticas, tá? Vocês vão fazer as práticas, a gente vai treinar. Então, não se preocupem quanto a isso, se de repente, durante as aulas ficarem em alguma dúvida ou de repente o assunto passar mais batido, mais rápido, porque a gente vai revisar tudo e vocês terão as aulas práticas e teóricas novamente, tá? Então, a gente vai treinar curativo quando a gente retornar, a gente vai fazer o curativo aberto, o curativo fechado no nosso boneco, para vocês terem uma noção maior, para vocês irem treinando, tendo essa destreza e essa agilidade na hora de executar o curativo, então. Beleza? Não sei se mais alguém de vocês quer fazer alguma perguntinha. Não? Certo? Então, eu agradeço a participação de todas vocês. Segunda-feira que vem a gente retorna no mesmo horário. Volto a dizer, os assuntos não são os assuntos que são seguidos na nossa apostila, tá? Nossa apostila a gente retoma quando tem as aulas presenciais, e alguns assuntos podem até estar na nossa apostila, mas não é seguido a apostila, certo? Eu vou trazendo para vocês os assuntos que, de repente, são os mais comentados, os que mais vocês irão utilizar, até para vocês terem uma redobrada força de conhecimento, para vocês terem um conhecimento maior. Agora, vocês chegam para a aula presencial, vocês já têm um conhecimento um pouco mais abrangedor sobre os curativos, certo? Beleza, meninas? Então, tchau, obrigada e até segunda-feira que vem. Tchau, prof. Tá, obrigada, Tchau. prof.